Fala galerinha, tudo bem? Professor Léo aqui com vocês para mais uma aula de biologia. Quero falar com vocês sobre as características dos vírus, tá? Um conteúdo bem tranquilo, bem suave. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa antes. Se você gostar dessa aula, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Então, os vírus, assim, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa que eles são organismos que eles não possuem metabolismo próprio. Dessa maneira, eles precisam estar dentro, no interior de outras células para que possam se multiplicar. Agora, se você for pensar em célula, todo ser vivo tem célula. Então, pensa, bactéria, protozoário, alga, fungo, plantas e até mesmo os animais. São organismos que podem ser hospedeiros de vírus. Então, o vírus pode parasitar aí uma gama de seres vivos, dentro desses grupos que eu falei para vocês. Então, é muito importante a gente saber isso. Agora, olha só que interessante. A gente só conseguiu entender bem o vírus detalhadamente em questões estruturais a partir de 1930. Tá ligado o microscópio óptico? Aquele que a gente regula, bonitinho, que tem uma lente objetiva, aquele bem comum em laboratórios de escolas e tal. Então, esse microscópio, não dá pra gente estudar vírus com ele. E foi a partir de 1930, com a invenção do microscópio eletrônico, que a gente conseguiu entender melhor a estrutura dos vírus. Em comparação com esse microscópio óptico que eu te falei, o microscópio eletrônico ele tem até 100 vezes mais o aumento do microscópio óptico. Olha só que maravilha, imagine um nível de detalhamento que a gente não consegue a partir de um instrumento desse. E, foi assim que possibilitou para a ciência entender muito melhor a estrutura viral, que é o que eu queria tratar com vocês a partir desse ponto. Basicamente, os vírus são formados por um capsídio e por um material genético. O capsídio ele é composto por proteínas, por isso que a gente fala que é um capsídio proteico. E no interior desse capsídio vai ter ali um material genético. Olha só, esse material genético pode ser um DNA, pode ser RNA ou pode ser ambos, pode ser os dois simultaneamente ali no interior desse capsídio, compondo então o vírus. Essa é uma estrutura básica de todos os vírus que eu estou falando para vocês. Porém, existe um tipo especial de vírus, aí um grupo, que tem mais um envoltório ali, que seria o envelope. Esses vírus que possuem envelope são chamados então de envelopados. Agora olha só que interessante. Esse envelope ele tem uma constituição semelhante à membrana plasmática, que seria o quê? Lipídio, proteína e carboidrato. Agora, isso é muito doido porque isso daí gera uma afinidade entre esses vírus envelopados e a membrana plasmática, facilitando a interação desses organismos com a célula hospedeira. É muito mais fácil para esses vírus envelopados parasitarem células do que os não envelopados, justamente por essa afinidade, por essa semelhança entre as estruturas. Bem interessante, Os vírus que não estão dentro das células, que estão, digamos assim, vamos pensar no vírus da gripe. O vírus da gripe que está no ar, ele se encontra em uma forma inativa. Quando ele está em uma forma inativa, sem ter parasitado uma célula, a gente chama de vírion, tá bom? Então é bem importante você guardar essa nomenclatura. O vírus inativo, ou seja, fora da célula, é chamado de vírion. E como os vírus vão se multiplicar então, já que eles não têm metabolismo próprio? Como eu falei anteriormente, eles precisam estar no interior de outras células para que eles consigam fazer o processo de reprodução, de multiplicação. E isso vai ser feito utilizando as estruturas da célula hospedeira, como enzimas e ribossomos. Assim, ele consegue fazer síntese de proteínas e também a replicação do material genético. Para entender bem bacana isso daí, a gente vai pegar aqui um exemplo que é muito utilizado, na biologia. É um vírus que parasita bactérias. Esse grupo de vírus que parasita bactérias são chamados de bacteriófagos. É bem interessante porque ele pode ser utilizado para a gente entender bem essa questão aí da replicação viral. O vírus ele vai fazer o seguinte, ele vai se acoplar à célula, ele vai injetar o seu material genético no interior da célula e a partir disso ele pode tomar dois rumos. Ele pode fazer ali um ciclo chamado ciclo lítico e um outro ciclo chamado ciclo lisogênico. Tá? Eu vou falar agora um de cada vez para você entender. O ciclo lítico é o seguinte, então vamos pensar no bacteriófago que parasitando uma bactéria. Esse vírus ele vai se acoplar ali à célula bacteriana, ele vai injetar no interior dessa célula o seu material genético. Esse material genético do vírus ele vai assumir o controle da bactéria. Daí ele vai fazer síntese de proteínas, ele vai atuar ali na replicação, certo? Multiplicando então o seu DNA. E depois de alguns minutos, esses vírus eles se montam e você tem ali dezenas de vírus no interior dessa bactéria.
E aí vai acontecer uma coisa que a gente chama na biologia de lise celular, tá? Anota isso daí. A lise celular é a destruição da célula. Então ocorre a destruição da célula bacteriana e todos esses vírions saem da bactéria e estão prontos para parasitar outras. Esse é o primeiro ciclo, ciclo lítico. Pode acontecer também o ciclo lisogênico. Nesse ciclo, o vírus também, ele vai lá e injeta um material genético no interior ali da bactéria, que é o exemplo que a gente está usando. Esse material genético, ele se acopla com o material genético, ele vai se integrar no material genético bacteriano. Ele não vai assumir o controle da bactéria. A bactéria vai continuar ali realizando suas atividades, né, normalmente, sem nenhuma interferência. E quando a bactéria faz a divisão celular ali, que é a reprodução assexuada, então como que ela faz? Ela é uma, de repente ela vira dois organismos idênticos. Esses dois organismos idênticos, cada um deles vai ter o material genético do vírus que infectou essa bactéria. Agora você imagine, uma bactéria vai ali com esse vírus, ela se reproduz. Essas duas novas bactérias aí se reproduzem e assim por diante. Questão ali de minutos, você tem centenas, milhares de bactérias com esse material genético viral acoplado, integrado ao material genético bacteriano. Em algum determinado momento, esse vírus ele pode se ativar, esse vírus que está fazendo o ciclo lisogênico, e passa a fazer o ciclo lítico. Então, montando diversos vírus e ocorrendo novamente a lise celular. Tá? Que daí ele vai romper ali a membrana plasmática, a parede celular da bactéria, e vai acabar atingindo o meio externo e, como eu falei, infectando outras bactérias. Então é mais ou menos isso a parte da multiplicação. Você vai ter ali o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Tranquilo? Galera, falando aí de vírus, de características gerais, basicamente é isso. Não tem muito segredo, tá? Eu vou tratar num outro vídeo, num outro momento com vocês, somente sobre as doenças virais, para a gente ter esse conteúdo mais completo. Tranquilo? Galerinha, ficamos por aqui com essa aula então, beleza? Não esquece aí então de dar o like, de se inscrever no canal e de ativar os sininhos para as notificações. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima aula. Valeu!